Opa! Fala, menino! Fala, menina! Boa noite pra você! Estamos de volta na rádio que é a número 1. Alternativa 8h20 pelo horário de Brasópolis. Muito bem, boa noite pra você. Como é que tá por aí? Tá tudo bom? Tá friozinho? Tá calor? Como é que você tá? Tá aproveitando essa sexta-feira? Já tá tomando aquele suquinho de laranja? Liga pra mim, conte pra gente. Você que tá aí em casa agora assistindo a gente, faz o seguinte. Você tá aí com a família agora? Faz o seguinte, põe no celular aí, vai no YouTube agora. Pega o seu celular, coloca no YouTube, Portal da Conversa. E manda aquelas TVs chiques lá, a tal do a Smart TV. Faz o seguinte, coloca na sua TV, vai no YouTube, procura agora para assistir a gente no Portal da Conversa. Tá no seu tablet, tá no seu notebook, aonde você estiver. Fica à vontade para assistir a gente e participar, tá bom? Bom, gente, 8h21 na Alternativa. Vai começar o nosso podcast do caramba nessa sexta-feira maravilhosa! Do caramba! Vamos, que vamos! Sexta-feira tem bate-papo, vamos falar de quê? Quase um Legião Urbana. Vamos falar de pais e filhos. Ai, que piada ruim que eu fiz também. Meu Deus. Bora começar o podcast ontem com o Ricardo Oliane e Ione. Falando de relação de pais e filhos aqui no nosso podcast. Vamos que vamos! Sexta-feira, a senhora tá aí, o senhor tá aí, sextou, as crianças tá com aquele pique, tá ligado no 220, parece que tá ligado na tomada, né? A gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar de relação pais e filhos. Hoje, você que tá aí ouvindo a gente, lembrando, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e também no Dial. Fique à vontade a partir de agora para mandar sua pergunta, para mandar sua mensagem e interagir com a gente. Ricardo Oliane. Boa noite! Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo, gente? Bora então! Ione Oliane, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez! Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Galera da internet, do Insta, YouTube, Twitch e Face. Boa noite para todos e da rádio também. Um prazer falar com vocês e hoje à noite tá no esquenta para a semana do Dia das Crianças. Semana que vem, intervalo grande na área da educação, as crianças vão estar com a mini férias. O assunto hoje já é para começar a referenciar a semana que vem. Coisa boa. Então o papo hoje é bem legal. Você que tá aí, ó, quer ficar por dentro de tudo, então já sintoniza aqui no rádio ou assiste a gente aí, beleza? E fica à vontade para mandar as mensagens, que a nossa Bárbara já tá filtrando aqui as mensagens e mandando pra gente. Bom, vamos começar por onde, Ricardo e Ione? Vamos começar pelo fato de que a pandemia meio que virou uma chave, né, com relação ao relacionamento pais e filhos. O quanto que ressignificou esse relacionamento. Alguns, eles intensificaram mais o amor e outros reaprenderam a amar, né, os filhos. O quanto é importante você estar próximo dos seus filhos, o quanto é importante você interagir com seus filhos. A gente vai falar disso, né, Ricardo? A questão de tecnologia, filhos e tudo mais. Pessoal, aí é o seguinte, gente. Você que está ouvindo a gente, obrigado, né, por vocês estarem aqui com a gente. Manda mensagem aí, gente, para vocês darem a opinião de vocês, porque é o seguinte, ó. Eu e a Ione, a gente está aqui como pai, tá? Nós não somos profissionais da área, nós não somos psicólogos, nós não trabalhamos com isso. A gente está aqui para fazer um relato nosso, uma experiência nossa como pai. O Lucas também é pai, então nós vamos bater um papo aqui, trazer a nossa experiência falando sobre esse assunto. Então, assim, a gente também está querendo que você participe também. Então, manda um áudio aí no WhatsApp da rádio. O Lucas depois vai falar o número aí para vocês. Pessoal do YouTube aí, do Instagram, do Facebook, da Twitch, do Espaço. Manda mensagem pra gente aí pra gente bater um papo, tá? Mas aí foi o que a Ione falou, gente. Relação entre pai e filho, ela não tem aquele negócio que tem no remédio, que tem um monte de palavrinha lá, bula, né? Bula. Não tem receita de bolo. Então, assim, não dá pra gente falar o que tá certo e o que tá errado, né? O relacionamento pai e filho, a gente tem que basear o relacionamento, na nossa opinião, né? Na minha opinião, a Ione também. A gente é casado, todo mundo sabe, né? Quem não sabe, eu sou casado com a Ione, pelo amor de Deus. Descobriu o Brasil! Cuidado aí, pelo amor de Deus, tô de olho. Desculpa, gente. Bom, aí a gente... Oi, pode falar aí. O fato de você ter filho ou não, aqui a questão do bate-papo, igual o Ricardo disse, a gente está passando nossa experiência. Nós três somos pais, Isso, né? Eu, Lucas, Ricardo.
E então, a questão de. Não somos especialistas, não somos psicólogos, nem Que psiquiatras. fique claro para todo mundo. É tá, uma gente? troca de experiência. A Vamos gente tá falar aqui de batendo vivências papo. nossas. Sexta-feira, estamos tocando uma ideia, batendo um papo aqui. Né, não? Isso. E vamos começar pelo o basicão. Uma vez que a gente se relaciona com criança, seja você pai ou responsável pela criança, ou um tio ou uma tia, madrinho, padrinho, enfim, pessoas que se relacionam com criança. Gente, é extremamente importante e a criança percebe a gente ser o mais natural possível, falar sempre a verdade, olhar nos olhos da criança, estar falando com a criança no mesmo nível que a criança, não é de cima para baixo, nem de baixo para cima, é olhar no mesmo nível da criança, para a criança se sentir aconchego. Acho que a palavra que define o momento, principalmente da pandemia, é aconchego. A criança tem que sentir que está segura perto de um adulto, perto de uma pessoa que é uma pessoa do bem. Então, ela sentindo esse aconchego, você vai ver que a criança retribui. E a criança, ou o adolescente também, vamos falar de Pode adolescente, esquecer, não, gente. né? Porque o relacionamento dentro de casa, gente, é a base de tudo. Verdade. É a base de tudo. É muito importante. E não precisa de muita coisa. Você não precisa. Aqui não é importante, não é o dinheiro, é a presença. É Exatamente. importante a palavra. E não é a presença de só estar dentro de casa, não. Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, acham eu dei alimentação, casa, escola e botei os melhores presentes na vida dessa criança, desse adolescente. Não é isso que vai melhorar o seu relacionamento. É você ter atenção com o seu filho, com sua filha, dedicar um momento com ele. Às vezes estar dentro de casa não quer dizer que você é amigo do seu filho ou de sua filha. É você conversar com ele ou com ela. Ione, e assim, as pessoas que trabalham muito, e logicamente todo mundo tem que trabalhar, né? Só quem ganha na Mega Sena aqui não. O que acontece? Às vezes você chega em casa cansado, estressado, e aí a criança quer vir conversar com você, ela quer a sua atenção. Quando a gente está em casa, né? A Ione tá mexendo no celular aqui. Aí a gente chega em casa, toma um banho, às vezes janta e tal. Aí a criança ela quer a sua atenção. Quando a gente está em casa e a criança, normalmente quando é a criança com menor idade, é pequenininho, quando a criança começa a rodear a gente, é porque ela quer atenção. E aí, o que acontece hoje em dia? A gente tem o fato das redes sociais, né? Então, às vezes você está no trabalho, você não teve tempo de ver suas redes sociais durante o dia inteiro, aí você chega naquele momento que você vai dar uma relaxada, você senta no sofazão lá, né, tal, aí você pega o celular, você começa no Zap, Instagram, e vai embora. Passa meia hora e passa Quem uma tá hora. vendo, quem tá na internet, olha aí a minha imagem, Isso, olha. o que a Ione está fazendo, Ricardo gente? vai tentar falar comigo. A Ione eu tô falando aqui, a Ione tá olhando pro celular e passando o dedo lá no celular, passando nas redes sociais. Você imagina isso aqui, essa situação, vou repetir. Você está conversando com uma pessoa, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar. A pessoa ela tá mexendo no celular, não tá olhando no seu olho. A gente não se sente mal? Sim, Não com fica? certeza. A gente se sente mal? E olha o tanto de aham que eu falei. É uma atenção compartilhada. Isso. Aí, imagina uma criança. A criança percebe. Com A criança, ela certeza. percebe e ela sente. Então, pô, você imagina. A criança, ela tem um mundo, uma realidade completamente diferente do pessoal, dos adultos, né? Então, quando você chega no trabalho, esse exemplo que eu estou dando, e o seu filho ele quer vir te contar uma coisa, aí você fica lá mexendo no celular, ele quer conversar com você. E aí a gente, na maioria das vezes, e gente, quando a gente fala assim, a gente não está criando regra aqui não. A gente está falando de experiência nossa, que a gente errou e erra ainda, porque nós não somos perfeitos. Verdade. Nós não somos perfeitos. Nós somos humanos, nós somos pais. Que a gente falou no início, não tem certo e errado, né? A gente vai tentando fazer o mais certo possível de acordo com o que a gente entende que a vida é correta, né? Até porque cada família tem um código, né? Tem as suas regras, tem a sua cultura. Então, cada família que vai estabelecer como que isso vai funcionar melhor. Mas aqui no que o Ricardo está falando, o quanto é importante você dar um minuto de atenção. Então, assim, eu sei que você pode estar nesse momento do exemplo, cansado, estressado. Ai, tomei banho, lanchei, vou relaxar, vou visitar minhas redes sociais. Só que tem um ser humano importantíssimo que você colocou no mundo ou que você
quis como filho seu, adotado, por exemplo, né? Então, assim, essa pessoinha precisa de você, essa pessoinha, ela quer a sua companhia. E outra coisa, gente, a intensidade da verdade e da importância na vida da criança e do adolescente é uma outra dimensão, não é a mesma proporção de nós adultos. Deixa eu pegar um exemplo para isso aí, Ione. Você que está ouvindo a gente, vendo a gente aí, você que tá mais velho aí, vou falar igual a gente não, que a gente tá novo, tá? Velho aqui é o Lucas. Bom, aí a gente O caso de você dedicar uma atenção para a criança. Às vezes a criança vem para contar uma coisa para você e você tá no celular e aquilo foi assim o episódio mais importante do ano para ela. Só que é a coisa mais simples e você é o adulto ouvindo. Ai, meu Deus, não acredito que essa criança está falando disso. Não tem importância nenhuma, não faz sentido. Só que para essa criança, gente, é outro significado, é outra importância. E o que a gente tem que fazer? Respirar fundo e dar um minutinho de atenção. Então, assim, não importa, não é se você passa horas com seu filho ou com sua filha. Importa a qualidade desse tempo que você passa com seu filho ou com sua filha. Pessoal, e aí onde falou um negócio aqui no início, assim, às vezes a gente passa na frente de uma loja de brinquedo, né? Aí às vezes a pessoa passa ali e vê um brinquedo, pô, sei lá, custa 200, 300 reais, caríssimo. Aí fala, pô, eu não tô com condição de comprar. Gente, não é assim que você passa amor pro seu filho. O seu filho quer atenção de você. Às vezes assim, uma garrafa pet, a gente já teve exemplo disso, assim, da gente ter ido na loja comprar um brinquedo caro, aí entregamos pro nosso filho, na época pequenininho, aí pegou uma pet e ficou brincando com a tampinha. Eu fiquei com a raiva danada. Mas assim, então assim, a criança, ela não se liga nisso. E assim, pensa em você. Eu tava falando, a Ione entrou aqui, eu tinha esquecido, lembrei agora de novo. Pensa em você hoje. Quando você lembra da sua infância, você que já está acima dos 20 anos, você tem flash da sua infância com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, não tem? Algumas viagens que você fez, alguns flash que vem na sua mente. Então, assim, esse momento que você está vivendo com seu filho, hoje, é o que vai ficar registrado daqui a 20, 30 anos na cabeça dele. Que serão os flashes deles, a memória afetiva dele. E assim, gente, outra coisa também que é interessante da gente falar. Quem tem mais de um filho, né? Nossa, bem lembrado. A gente tem que respeitar as características de cada filho. Porque, assim, os filhos, apesar da gente criar da mesma forma, né? Os filhos, eles são pessoas diferentes. Sim. Às vezes a gente passa... Quem tem mais de um filho já está pegando rápido o que a gente está falando, porque você dá a mesma criação, você fala a mesma coisa, mas as personalidades são completamente diferentes, né? E a gente, como pai, a gente tem que entender isso, gente. Por quê? Porque senão a gente pesa a mão muito para um lado, pesa a mão muito para o outro, e aí um filho sente mais, um filho sente menos. A gente tem que apurar isso aí. Por que vocês estão falando isso? Porque a gente tem 2 filhos. E a gente conversa muito, e a gente também errou nisso também no início, né? Até a gente acostumar que a gente precisa ter um olhar diferente para cada um, no sentido de que cada um deles, sinta que a gente tem amor por cada um deles, que a gente respeita cada um deles. E uma dica aqui, que a gente vivencia isso, o quanto é importante a gente ter um momento com cada um deles. Ter um momento família, né? Todo mundo junto. Ter um momento Ricardo com um, eu com o outro, depois a gente destroca. Por quê? Porque eles precisam de ter um espaço. Às vezes quer falar uma coisa só com o pai, né, Lucas? Às vezes quer falar uma coisa só com a mãe. Então, esse momento é importante de você ter só Por exemplo, o Lucas vai passear, vai tomar um sorvete com o filho. Aí a Amanda vai passear, vai comprar uma bolsinha da Barbie pra Sofia. Isso. Acertei? Aí. Então, assim... É um momento... Beijo, Sofia. Um beijo, Sofia, Amanda. Então, assim, é um momento importante delas duas. É um momento das meninas, passeio das meninas. E elas precisam disso. É necessário fazer isso, gente. É necessário. E a criança sente, assim, olha, dedicou um pedacinho do dia para mim. E nessa hora você percebe que a criança tá mais solta, tá mais leve. E ela te fala coisas que, assim...
talvez você nunca fosse ouvir do seu filho ou da sua filha, porque se você não der essa abertura, essa aproximação, o filho, ele vai só se retraindo. Exatamente. Quando chega na adolescência, então, a gente parece que expele, eu não sei nem falar direito o que é, mas assim, repelir isso aí. Afasta os pais do adolescente, porque a gente estava até comentando outro Isso dia, aí. a linguagem, a forma, isso tudo interfere, né? Porque o adolescente por si só, ele já quer fazer coisas com mais independência, quer se isolar um pouco. Enfim, o perfil do adolescente já traz essa natureza da coisa. Mas é importante você também criar uma linguagem, aproximar, igual a gente estava falando, Ricardo, do exemplo da TV e do jogo. Isso, exatamente. A gente falou, a gente está falando mais de pequenininhos, né? Agora vamos falar de adolescente. Todos nós fomos adolescentes. Então, assim, se você for, pô, meu filho é chato pra caramba, você também foi quando você tinha a idade dele, né? E você também encheu o saco do seu pai e sua mãe também. Então, assim, o que acontece? É culpa só dele? Não, é culpa sua também como pai. Um exemplo, às vezes você tem um filho de 16, 17, 18 anos, aí o chega do colégio, da escola, sei lá de onde, boa tarde, boa noite, vai pro quarto, né? Normal. Isso é normal. Mas o que acontece? A geração nossa de hoje, que nós somos pais, para eles, já tem uma distância. Dos nossos pais para a gente, a geração já teve uma distância grande. Da gente para os nossos filhos, a distância, se a gente deixar, ela vai aumentar por causa da tecnologia. Sim. Então, assim, o que acontece muito hoje com os pais, e aconteceu com a gente também, apesar dos nossos filhos ainda serem mais novos. Do Zap. Mas aí é o seguinte, apesar dos nossos filhos serem mais novos, a gente não fez como é que fala? Não é Esqueci só... o nome. Fala o nome, esqueci o nome, mano. Esqueci o nome. Mas a questão da tecnologia, hoje, os filhos estão mais apropriados da tecnologia. Então, eles usam mais, seja na escola, seja em casa, nos jogos, com os amigos. A forma como eles falam, por exemplo, a gente não usa o WhatsApp, as crianças e os adolescentes usam outras plataformas para se comunicarem, como o Discord. Exatamente, isso aí, gente. Aí o que acontece? Isso aí que a gente falou, Discord. Isso é uma plataforma tipo a Twitch, tipo o YouTube, tipo Facebook. Você sabia que seu filho, na aula online, ele estava ligado na aula online e no outro lá na outra e tela, batendo papo no Discord? Depois você pesquisa no Google aí o que é Discord. Então, assim, o que acontece que a gente estava falando do adolescente? Quando o adolescente ele fica isolado no quarto e tal, se você como pai, você que tem que partir de você. A aproximação. Por que às vezes a relação não tem diálogo? Porque você não tem os mesmos interesses do seu filho. O seu filho está ligado em anime. Anime, para quem não sabe o que é o antigo desenho, tá, gente? Aí vou falar agora, a garotada vai mandar mensagem agora me xingando. Anime, gente, é a mesma coisa que desenho, tá? É o nosso desenho antigo. Mas é um desenho japonês que o pessoal gosta de ver. E curte muito a galera mais nova. E assim, videogame. Então, assim, tem uma série de coisas que os adolescentes, essa molecada curte, que se a gente, como pai, a gente não procurar entender o mundo deles, a gente não consegue dialogar com eles, né? Vamos falar o nosso exemplo, né, Ione? Por exemplo, o Ricardo, depois eu falo dela. Eu adoro jogar videogame. Adoro jogar videogame. E assim, jogo videogame com eles direto. Vejo, pesquiso sobre o assunto, sei do que está acontecendo, o jogo atual que lançou e tal. Então a gente bate papo lá em casa. Pra caramba, anime que eu falei, esse desenho doido aí japonês. Eu também não sabia o que é isso. Aí eles começaram a falar muito lá em casa, anime. Aí eu falei pra ele, não, eu vou dar uma olhada pra ver o que é isso, né? Aí eu comecei a ver e pra também criar diálogo com eles. Aí eu comecei a entender o que era anime, comecei a assistir esses desenhos e comecei a gostar também. E aí teve um dia que eles vieram falar comigo, aí eles estavam conversando, aí eles falaram de um anime lá. Aí eu virei entre eles. Aí eu entrei no meio e falei, não é assim não, o personagem ele faz isso. Ele, não é, papai, você sabe de anime também? Eu falei, lógico, eu sei, tô inteirado. Aí a gente ficou conversando quase que a tarde inteira. Aí você percebe que eram uma criança e uma adolescente conversando sobre anime. E aí eles estão falando entre eles lá e eu e Ricardo totalmente out. Aí daí a pouco, não sei o que, Ricardo,
é isso, isso, isso. Os dois pararam, olharam pra trás. É. O que que tá Papai, ué, você acontecendo? também sabe Exatamente. sobre anime? É. E assim, a gente tem que procurar isso, gente. Se você procurar uma coisa em comum com o seu filho, Isso um assunto que aproxima. vocês gostem, isso aproxima. Então, essa distância que tem hoje, na maioria das casas tem isso, você que tem filho, principalmente adolescente, você deve estar passando por isso. Tenta entender o mundo dele, tenta entender por que ele fica isolado. E eu tenho certeza que você vai achar alguma coisinha em comum que você pode aproximar ou reaproximar dos seus filhos. É, gente, e assim, relação de pais e filhos, gente, é amor. Amor, né? Isso não quer dizer que você não tem que corrigir o seu filho quando seu filho faz Aham. cagada. Pode falar isso, pode? Pode. Então, quando seu filho faz isso, você tem que corrigir, é lógico. Aí vai Quem ama, Isso, cuida. exato. Aí vai de E acordo se a gente não cuidar, a vida cuida de outra forma muito mais Isso, forte. exatamente. E aí, gente, quando acontece essa distância entre pais e filhos, com quem que vocês acham que os filhos de vocês vão pegar referência? Vão pegar referência com os amigos, com os colegas. Hoje tem rede social. Então, assim, Amigos virtuais. exatamente, que é um perigo danado. E hoje, e nem sempre esses amigos são boas referências para os nossos Exatamente. filhos. E nem sempre são boas pessoas também. E nem sempre são pessoas reais. Às vezes, principalmente voltando para os pequenininhos, a internet está aberta, a criança está sem controle, no sentido de não ter um adulto monitorando. De vez em quando, sabendo o que a criança está É fazendo bom na ver, tá, internet. gente? Confere. Aí É bom ver. é extremamente importante os adultos acompanharem, porque às vezes outros adultos se passam por crianças, se passam por pessoas próximas e enganam as nossas crianças. Então a gente tem que estar sempre alerta. Não vou é dar um- colocar o filho ou a filha numa bolha, não é nada disso. É, Mas é atenção, cuidado, buscar. Ô, Lucas, vamos supor que o Lucas fosse meu filho. Ô, Lucas, você está conversando com o Ricardo? Quem que é Ricardo? isso. De onde você conheceu ele? Por que você está conversando com ele sobre isso? Que assunto é esse, Lucas? Como é que surgiu isso? Aí, pelas suas perguntas, a criança vai soltando tudo, gente. É só você perguntar, abordar. E aí você vai ver se realmente é uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Então, E tomar se muito faz cuidado com sentido esse essa vídeo, criança muito estar cuidado, conversando muito com cuidado. ela É. ou não, né? Então, a gente, como adulto, tem que ter esse cuidado. Porque a criança pode ser facilmente enganada, principalmente com a tecnologia de hoje. Né? Chega qualquer coisa para É elas. verdade. Então, pessoal, você que tá em casa aí, você que tá no carro, que tá indo para casa, vou dar um recado aqui para vocês. Sabe o que vocês podem fazer hoje na sexta-feira de bacana? Chega em casa hoje, antes de você dormir, dá um abraço no seu filho, dá um beijo no seu filho. Pô, bicho, seu filho é barbado, tá com 18, Não 20 tem anos. problema. Dá beijo nele, dá abraço. A Sabe gente, por como quê? pai, tem que Porque mostrar amor. nós Faz somos isso hoje, humanos, faz. independentes da idade. Igual, por exemplo, se há uma perda, né? Se morre alguém na família, independente da idade, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, a gente sente. Se o pai ou a mãe separa, se é criança, se é adolescente, se é adulto, sente. Então, assim, em qualquer idade, em qualquer fase da vida da gente, é muito importante amor, respeito e diálogo. Então, se você tem a oportunidade de estar presente, manifeste esse amor, esse respeito, tenta aproximar, reaproximar. Nunca é caso perdido. Filho nenhum no mundo é caso perdido. Gente, e aí você que está ouvindo na rádio, você pode continuar ouvindo na rádio, aí você aumenta aí. Você que está vendo a gente na rede social, se você tiver que parar de assistir a gente agora para dar um beijo no seu filho, vai lá. E depois você assiste o vídeo no YouTube, vai lá e dá um beijão nele. Você que está na rádio, aumenta aí, vai lá na cozinha, no quarto dele, fala, ô doido, aqui, deixa eu te dar um beijo que o papai vai te ama demais. Tá legal, gente? Ô, Lucas, nós estamos em cima, né? Isso é bom. Mas é muito bacana esse papo, uma coisa que, claro, a gente fala sobre essa vivência agora, né, na adolescência, na infantilidade, mas é uma coisa que reflete para a vida adulta, né? Com Sim. certeza. Hoje nós temos muitos casos de adultos com ansiedade, com aquele problema de não gostar de ficar sozinho. Por quê? Porque veio reflete do que viveu na
infantilidade, né? Com os pais ali, enfim, durante a infância. Então é uma coisa que realmente a gente tem que abrir um pouco mais o olho para isso. Olhar, prestar bastante atenção, porque é uma coisa que realmente faz diferença. Ô, Lucas, tem famílias que às vezes dentro de casa, a família só se relaciona pelo WhatsApp. Ô mãe, o almoço tá pronto? Ô pai, não sei o quê. Deixa eu contar esse exemplo para vocês que a Anne falou, lembrei. Teve um dia lá em casa que o meu filho maior, ele estava no quarto dele, eu estava na sala. Aí ele me mandou um zap. Aí ele mandou um zap. Você sabe o que eu fiz? Eu levantei, fui lá no quarto e falei, ô, orelha, aqui, não vai ficar mandando zap não. Você levanta daí e vai falar comigo, rapaz. Tá doido? A gente tá dentro de casa. De chegar no trabalho, mas mesmo assim não serve. Então assim, gente, pô, em casa tem que chegar junto, tem que curtir os seus filhos. Tá legal? E aí, gente, ó. Vamos falar aqui pro pessoal quem vem semana que vem, já que a gente tá falando de criança. Vamos, Luca, falar? Vamos. Ó, terça-feira, no podcast, nós vamos ter um podcast com a criançada, gente. Vai ser a noite do Dia das Crianças. Dia da criança, vai ter criança aqui. A gente vai bater um papo, trocar ideia com o pessoal aqui, né, gente? Tem criança no estúdio, vai chamar assim. Antes da gente encerrar o nosso podcast, bom, tem um áudio aqui, vamos ouvir? Vamos. Vamos lá. Fala comigo, boa noite. Isso. Verdade. É isso mesmo. É. Aham. Aí, esse é o caminho. Que bacana. Que bacana, Que legal. Obrigado, obrigado. Obrigado. É Flávio, Lucas? Como é que é o nome Isso dele? aí, Flávio Fernandes. Valeu. Flávio. O pessoal da rede social aí não ouviu, mas depois a gente vai passar para vocês aí também, tá? Isso aí. Beleza. Bom, gente, 8 horas e 47 minutos, finalzinho do nosso podcast do caramba, que realmente foi muito legal, né? Legal Muito demais. gostoso. Dá pra gente falar que é uma semana Sim, tranquila. É muito gostoso a gente falar da proximidade com os filhos, é Isso. muito bom. Bom, se eu não me engano, pra quem não acompanhou, eu acho que tem um vídeo lá no portal da Conversa no YouTube Falando sobre sobre isso, não tem? tem sim, Com mais tem sim. detalhes, não é? Tem Então, alguns ó, vídeos lá falando sobre esse assunto. Se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube lá, vocês vão ver a gente lá, tá? Isso mesmo, pessoal. Isso aí. Muito bem, meninos e meninas, então esse foi o nosso podcast do caramba. Yuri Liane, mais uma vez, obrigado. Valeu, Bom, Lucas. Boa noite pra você, boa noite, pessoal. Um prazer. E se quiser que a gente fale mais sobre isso, porque aqui não é especialista, igual a gente disse, mas nós somos pais. Exatamente. Somos pais, nós três, então assim, Nós um somos pouco de igual troca a de, você que tá troca ouvindo a de gente aí. É experiência. verdade. Ricardo Liane, muito obrigado pelo seu podcast, pelo seu bate-papo aí com a gente. Obrigado a você, Mas cara. aqui, Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. você não vai embora não, porque ele Vou tá não, chegando aí, vou não, cara. que eu tô- Eu não sei como é que eu vou proceder, não. Você me protege dele, pelo amor de Deus. Tchau,